Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam sempre com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Clique no símbolo do like e se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Compartilhe essas orações, cada compartilhamento volta para você uma bênção de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. No Salmo 91, o Salmo 91 ele começa falando: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor. Então, está falando que é aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Precisamos entender que para se cumprir as palavras dessa poderosa oração, precisamos estar pedindo a Deus e precisamos estar numa posição de descanso no Senhor, de buscar o Senhor. Quantas pessoas estão fora da presença, fora do abrigo do Altíssimo, porque elas não querem, elas não têm tempo para Deus, elas não querem. Aí na hora Deus se torna só uma emergência. Na hora do desespero, aí elas pedem a Deus, aí elas correm para Deus. Mas aquele que habita no abrigo, que habita, não é aquele que visita. Uma visita, ela vem de vez em quando, ou ela vem uma vez no mês, uma vez na semana, depende da intimidade da visita. Mas mesmo assim, ela não habita onde nós habitamos, em nosso lar. Nosso lar todos os dias, a não ser que você viaje, que você vá fazer algumas coisas fora e você passe mais tempo viajando. Mas o natural, mais normal das pessoas é que elas têm um lar e elas habitam naquele lar. Então, ela tem mais tempo
às vezes fora, mas todos os dias ela está em casa, no lar. Eu estou falando da normalidade. Agora tem as pessoas que viajam muito, mas elas habitam, é o lar delas. Quando perguntam, onde você mora? Claro, a pessoa tem um endereço fixo. Ela pode viajar o ano inteiro, mas ela tem um lar. Ela não vive só mudando de endereço. Ela tem um endereço certo, ela tem um norte, ela tem para onde voltar, que é o lar dela. E nós com Deus devemos habitar aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor. Aqueles que vivem com Deus, pode dizer ao Senhor. Aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor. Então, temos que entender essa parte, porque é muito importante a gente ter a intimidade e habitar verdadeiramente no abrigo do Altíssimo. Porque quando você começa a falar com Deus, buscar a Deus, ter uma intimidade com Deus e fazer tudo para agradar a Deus, você habita no abrigo do Altíssimo. Porque também tem todo lugar que as pessoas vão tem normas. Se você vai para um determinado lugar, para você mesmo, você pagando um hotel, uma pousada, qualquer lugar, tem normas. Ninguém pode fazer tudo o que quer. Imagine perturbar a vida dos outros. Não deixar os outros hóspedes dormirem. Vai receber uma reclamação, vai ser chamado a atenção, porque mesmo a pessoa pagando, mas não tem direito, dependendo do lugar, com as suas normas, tem que se obedecer. Deus também tem temos as leis de Deus. Temos os mandamentos da lei de Deus. Então não é tudo tão bagunçado como as pessoas acham hoje em dia, que podem fazer tudo e na hora que precisam, corre para Deus. É o certo, correr para Deus. Mas não é mais importante você viver uma vida, a pessoa viver uma vida debaixo da cobertura de Deus, porque não é que ela não vai passar aflições, não é que ela não vai passar por problemas, mas é que ela já tem um lugar certo. Ela já tem para onde ir. Ela já tem o seu abrigo na hora de uma chuva forte, de trovões, o que é que as pessoas precisam logo, se estiverem na rua? De um lugar para se abrigar. Esse lugar é o nosso Deus, é o nosso Pai, e devemos buscar Ele todos os dias, porque é aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quando você coloca a sua confiança inteira em Deus, para de achar que você vai resolver tudo por sua conta, que tudo tem que ser do seu jeito e que a pessoa, eu resolvo, eu faço. Aí tem coisas que a gente sabe que nós sabemos que somos limitados e nós precisamos de Deus, porque tudo que foge às nossas mãos, tudo que foge ao nosso entendimento, é Deus quem age em nosso favor, muda situações, transforma, faz os milagres, e nada disso nós podemos fazer. Tem coisas que fogem ao nosso alcance. Então, quando confiamos em Deus
entregamos aquela situação para Deus e descansamos, porque tem coisas que não tá no nosso alcance. E aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, quando a gente entrega uma situação muito difícil para Deus e Ele sabe que estamos confiando nele plenamente, só esperando nele, a resposta vem. Nenhum dos seus filhos ele deixa na mão. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, aquele que se sente protegido por Deus, aquele que se sente amado por Deus, em meio a qualquer situação. Porque não é Deus que provoca as situações, são as pessoas que provocam as situações. Tem pessoas que não têm entendimento da palavra de Deus e elas com a própria boca, elas fazem coisas, elas falam coisas com a vida das pessoas, elas vivem fazendo tudo para atrapalhar a vida dos outros. Às vezes uma pessoa, ela maquina o mal dentro dela e ela vai até o fim querendo destruir a vida do outro. Isso não é da vontade de Deus. Isso não é Deus que faz com que essa pessoa atrapalhe a vida da outra. É que nós, seres humanos, nós temos o livre-arbítrio. Então, quando colocamos a nossa confiança em Deus, Deus age em favor de todo aquele que se coloca debaixo no seu abrigo e descansa o seu coração em Deus. Não é fácil descansar enquanto a tempestade está balançando o barco. A gente sabe que não é fácil, é muito fácil para quem está de fora falar: olha, fique em paz, descanse em Deus. E a pessoa está desesperada com suas dívidas para pagar, o seu aluguel vencendo, e a pessoa às vezes está desempregada. É muito fácil falar para uma pessoa que o casamento não está bem e que ela confie em Deus e que ela fique em paz, que tudo vai se resolver. Às vezes tem mulheres que ficam desesperadas porque seu esposo tem outra pessoa e a mulher ama muito o seu marido e ela quer reconstruir o seu matrimônio e ela fica lutando para não perder o seu marido. E é muito fácil para quem está de fora falar: tenha calma, espere em Deus. Mas quando a pessoa está passando, é como os apóstolos que estavam com Jesus no barco e aquela tempestade e Jesus dormindo. E tem pessoas que estão enfermas, elas sentem todos os sintomas de uma enfermidade, ela faz os exames, não dá nada, e ficam procurando e ficam rastreando. Os médicos procuram e não encontram um diagnóstico certo para aquela enfermidade, e aquela pessoa se sente muito mal e está ali pela misericórdia de Deus. Outras pessoas, elas caem no laço também da depressão, que quando uma pessoa ela entra em depressão, pelo cansaço, pelo esgotamento, pelas coisas que passou, e fica difícil para sair. Aí quando uma pessoa de fora olha e fala: tenha calma, você vai ficar bem, você vai melhorar, você vai ficar boa, confie em Deus. Eu já tive depressão, é triste demais, é horroroso, é doloroso demais, mas a melhor parte é quando passa, porque acaba, chega ao fim.
porque Deus é bondoso e misericordioso para com os seus filhos, e Ele liberta as pessoas da depressão. Eu sou testemunha, eu tive uma depressão muito profunda, foi dificílimo sair. Eu fui no fundo do poço, eu fiquei pele e osso na época, mas Deus me curou. Foi síndrome do pânico e depressão junto. Mas quando Jesus, eles falam com Jesus e Jesus acorda, Jesus fala, acalma-te. E ele fala com o mar, acalma a tempestade, fala com o vento e tudo se acalma e tudo passa. Assim é em nossas vidas. Quando estamos passando por alguma tempestade, por algo que é difícil, descansa no Senhor. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Deus nos livra do laço do caçador. Aquele laço que coloca... Tem pessoas que perdem casamentos, porque imagine um passarinho vendo algo muito delicioso ali naquele laço e ele não enxerga a linha, ele não vê a linha do laço. E quando ele vai pegar aquele alimento que ele viu, aquilo que é atrativo para ele, ele fica preso, ele cai no laço, ele fica amarrado, preso, os pezinhos dele ficam presos ali. São pessoas que às vezes fazem negócios errados e ficam presos àquelas situações. São pessoas que acham que, vai dar só uma pulada de cerca, como as pessoas falam. E traz suas esposas, às vezes as esposas traem seus maridos. E fica presa àquela situação. Às vezes quer sair e não consegue. Porque às vezes a outra pessoa faz chantagem. Se você me largar, eu vou falar. E fica naquela situação e o homem não quer largar sua esposa, mas ele foi laçado. Ele foi fisgado pelo laço do passarinheiro. Porque o inimigo das nossas almas, ele coloca ciladas na vida do povo, no caminho das pessoas. Pessoas que contam, às vezes, coisas que não deveria para pessoas erradas e depois elas ficam sendo chantageadas. Elas ficam literalmente na mão do outro. Mas Deus nos livra de todas as ciladas. De todas as ciladas. E para aquele que está passando a tempestade, ela passa. Tudo acalma. É confiar em Deus. É se jogar, se lançar. Jogar toda a confiança e esperar em Deus. Orar e dizer assim, agora eu fiz a minha parte. Faça a sua parte. Ande falando coisas boas, profetize na sua vida, na vida da sua família. Não aceite a derrota. Nunca fale, tem pessoas que falam, aquele infeliz. Não fale isso. Se você está querendo reconquistar o seu casamento, se você está querendo ter uma vida melhor, você nunca fale isso com o seu filho, com sua filha, com o seu cônjuge. Nunca fale essa palavra. Fale, eu tenho bênçãos. Deus vai restaurar tudo. Deus é um Deus que é um Deus conciliador. Porque se Ele não fosse, Ele não ia perdoar os nossos pecados. E Ele ama todo aquele que se arrepende, que volta e que não quer mais fazer continuar no erro. Vamos para aquela palavra. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Casamentos têm que ter a nova chance. Relacionamentos. Quando não é questão de violência doméstica, que isso é uma coisa muito triste e que não deve se
se submeter a essa situação, mas o perdão das falhas, das faltas. Quantas pessoas negligenciam o seu casamento por falta de atenção, por falta de amor, falta de valorizar o outro, porque acha que tá em casa, aí eu trato da maneira que eu quiser, porque eu sempre vou ter. E às vezes perde, porque não valoriza. Então temos que prestar atenção à maneira que fazemos as coisas. Agora, quando você faz a sua parte e o outro não faz a dele, é entregar nas mãos de Deus. Orar, entregar, porque às vezes também tem um casal que vive bem e que se ama e de repente um esfria, um muda totalmente. Então é hora de jejuar, fazer o seu jejum. Faz um jejum, seja de 1 hora, 2 horas, só toma água e remédio naquele momento, mas faz um jejum de 3 dias ou de 7 dias e oferece para Deus, porque às vezes tem inveja que destrói famílias e as pessoas não percebem. E como Jesus falou, tem espíritos castas que só largam uma pessoa, só largam uma situação quando tem jejum no meio. Tem que jejuar e fazer jejum e oração. Então Deus nos livra, Ele o livrará do laço do passarinheiro, do laço do caçador e do veneno mortal. Veneno mortal, aquelas coisas que acontecem na vida de uma pessoa que não tem volta. Quantas pessoas perderam a vida por causa de um momento de raiva e acabaram tirando a própria vida e não teve mais jeito. Um momento de desespero, às vezes causa um acidente e não tem mais jeito. Quantas pessoas que fazem coisas terríveis com as próprias vidas porque elas não estão se apegando a Deus, não estão no esconderijo do Senhor. Então temos que orar pelas nossas vidas e pela vida das nossas famílias, porque as pessoas pensam que a prosperidade e o melhor, o que resolve tudo é o dinheiro, mas não é bem assim. Temos que começar a buscar a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Temos que ter o temor de Deus e buscar a proteção de Deus para as nossas vidas e das nossas famílias, porque o inimigo das nossas almas, ele anda à procura de pessoas vulneráveis, pessoas que estão frágeis nas emoções, nos pensamentos, pensando aquilo que a gente fala só negativo. Isso aí é tudo da parte do inimigo lançada na mente das pessoas. Então Deus nos livra, Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, seja o nosso escudo, Pai, seja o nosso escudo protetor, protege as nossas vidas, nossos pensamentos, nossas emoções, a nossa saúde física, mental, espiritual, emocional, nos protege, Deus, em nome de Jesus. Seja o nosso abrigo, seja o nosso refúgio, e a sua fidelidade, Pai, é o nosso escudo protetor. Confiamos em Ti, dai-nos a Tua prosperidade, Pai, em nome do Senhor Jesus, e nos protege de todas as ciladas do veneno mortal, de todas as ciladas do laço do caçador. Protege as nossas vidas, de todos os inscritos neste canal, protege as nossas famílias, os nossos lares. Envia Teus anjos poderosos, Pai, para nos proteger,
Protege a nossa saída, a nossa chegada. E, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Santo Espírito, ó doce, amado Espírito Santo de Deus, seja o nosso ajudador, nosso cuidador, aconselhador. Não nos abandona, Pai. Nos desvia dos caminhos errados e coloca, Pai, a tua proteção na nossa esquerda, nossa direita, nas nossas costas, atrás de nós, Pai, e à nossa frente. Seja a nossa luz e que olhemos para Ti, Pai. Caminhemos para frente, que o Senhor abra os nossos caminhos e tire toda pedra de tropeço e toda maldade humana e espiritual das nossas vidas, das nossas famílias, e abre os nossos caminhos para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém.